E aí, turma, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui na última aula do módulo 2, mas essa já é a última aula. Parabéns se você chegou até aqui. Nós vamos falar hoje sobre missão, visão, estratégia, meta e submeta. Crente tem meta? Igreja tem meta, tem submeta? Como isso pode? Nós vamos ver isso hoje. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, sobre a nossa estratégia e sobre as metas e submetas que nós temos para as células e para a multiplicação da igreja. Todo mundo precisa saber para onde ir. Quem não sabe para onde ir não precisa nem ir. É preciso que haja uma direção, é preciso que haja um direcionamento, um planejamento. E Deus se agrada disso, nós vemos isso pela palavra de Deus. A nossa igreja é uma igreja em célula e existe para cumprir a missão. E essas são as declarações de missão e de visão da nossa igreja. Bom, antes de começar, aqui na página 49 está a nossa missão, a nossa visão, enfim. Mas antes eu quero dizer que nós simplificamos a visão da nossa igreja para uma frase só: ser uma igreja família e juntos servirmos a Deus. Essa frase foi para simplificar todas as outras coisas e para que as pessoas novas e até mesmo nós possamos resumir numa frase bem simples e todo mundo possa entender. Porém, nós vamos estudar aqui os detalhes dessa visão e dessa missão. Quais são as implicações dessa frase? O que é ser uma igreja família? E o que é juntos servirmos a Deus em detalhes? Essa frase que eu acabei de dizer, ser uma igreja família e juntos servirmos a Deus, é a visão simples da nossa igreja. Mas e quais são os detalhes dela? Nós vamos ver agora sobre visão, missão, estratégia, meta e submeta em cada detalhe, tá bom? A missão é a da Bíblia. Uma igreja não precisa criar uma nova missão, porque a missão está na palavra de Deus. Jesus nos deu a nossa missão, que é fazer discípulos, discípulos de todos os lugares. Então essa já é a nossa missão, não precisa modificar. A Bíblia já está lá, claro, Jesus falando em Mateus 28, versículos 18 até o 20, que é para a gente ir por todos os lugares, enquanto estivermos indo, fazer discípulos de todas as nações, batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar essas pessoas a fazer tudo o que Ele tem ordenado. Quando uma igreja faz isso, ela cumpre a sua missão, e essa igreja, ela está cumprindo a missão que Jesus deu. Essa é a missão de toda a igreja de Jesus Cristo na Terra, e ela é simples: fazer discípulos, batizar e ensinar. Fazer discípulos de Jesus em todos os lugares. Essa é a nossa missão: fazer discípulos. Fazer discípulos até que eles aprendam a fazer o que Jesus ordenou. Eles não vão aprender tudo o que Jesus ordenou na mesma hora, porque é um conteúdo bíblico e eles vão aprendendo aos poucos. Mas eles vão aprender a obedecer a Jesus, aprender que devem fazer tudo o que Jesus ordenou. E assim que esses discípulos forem ensinados a fazer o que Jesus ordenou, eles também vão fazer outros discípulos e também vão batizá-los e também vão ensiná-los. Então a nossa missão é a missão de toda a igreja que foi dada por Jesus: fazer discípulos de Jesus em todos os lugares. E qual é o detalhe da visão? Qual é a nossa visão? Qual o detalhe? É ser uma igreja em células, como referenciais de vida, fazendo discípulos para transformar essa geração. O que é ser uma igreja em células? Você já sabe. Foram as 10 primeiras aulas que nós tivemos agora no módulo 2. É uma visão que está em toda a Bíblia. Não é uma visão isolada, não é uma técnica que alguns pastores inventaram, não é um estilo só de crescer igreja, não é uma pirâmide. É o que a Bíblia diz. Ser uma igreja em célula é ser bíblico. Pois, quando Jesus fez discípulos, ele fez discípulos em um grupo pequeno. Jesus não fez um grupo de 100, 200, 300, 500 discípulos, ele fez um pequeno grupo. E nós, como somos muito dependentes dele, como nós não somos melhores que eles, não sabemos mais que o próprio Jesus, nós também, na nossa simples humildade, também fazemos discípulos em grupo pequeno. Porque
nós fazemos como ele fez, nós seguimos o exemplo dele. E seria muito tentador, como muitas igrejas, fazer discípulos, entre aspas, em grupos gigantes, em multidões. Mas nós somos humildes e aprendemos com Jesus, porque ele, com todo o poder que ele teve, ele fez discípulos em um grupo pequeno e nós fazemos também. Além disso, ser uma igreja em célula é ser uma igreja que organiza células em setores, em áreas, assim como vocês já sabem que acontece. Número 2, como referenciais de vida. É ser um exemplo de vida para outras igrejas, é ser um exemplo de vida para outras pessoas, é ser uma referência, ser seguida, é ser excelente e desejar ser um modelo, ser um exemplo para o mundo e para os outros cristãos. Fazer discípulo, você já sabe. Então, ser uma igreja em células, como referenciais de vida, fazer discípulos é cumprir a nossa missão primordial. Além dos grupos pequenos, nós fazemos discípulos também um a um. Toda vez que alguém se converte na igreja, toda vez que alguém chega à nossa igreja, é orientada a fazer um discipulado pessoal. E essa pessoa faz ali um momento, um curso de pelo menos 34 lições. E essa pessoa vai ter uma orientação de aprender a fazer o que Jesus ordenou. Ela não vai aprender tudo o que Jesus ordenou, mas ela vai aprender que deve obedecer o que ela sabe que Jesus ordenou. E número 4, para transformar essa geração. Nosso objetivo é ter alguma transformação. Uma transformação local e temporal. Uma transformação do lugar onde nós estamos inseridos e também uma transformação da nossa geração, da nossa era, do nosso tempo ali. Nós estamos ali para transformar esse mundo. A nossa igreja não está ali para que aquele lugar continue do mesmo jeito, mas para ser transformado. Vamos recapitular: ser uma igreja em células, como referenciais de vida, fazendo discípulos para transformar essa geração. Essa é a nossa visão. A nossa missão, como você já sabe, é fazer discípulos de Jesus em todos os lugares. E qual é a estratégia? Que estratégia nós usamos para cumprir a nossa visão e a nossa missão? A estratégia não são técnicas, a estratégia são pessoas, são relacionamentos. É a forma que você utiliza para cumprir a sua missão e a sua visão. Nossa estratégia é baseada também no modelo de Jesus, porque foi com a convivência com os discípulos que ele criou a multiplicação através daquele grupo de 12 pessoas. Aquelas pessoas conviveram com outras pessoas e se multiplicaram também. E foi com essa convivência, esse relacionamento, que nós chegamos até aqui 2000 anos depois. Então, a nossa estratégia é vida, vida na vida. A nossa estratégia é a vida uns aos outros do tabernáculo de Davi. A nossa estratégia é a vida uns aos outros de Deus, como acontece na Trindade. A nossa estratégia é pessoas, atraindo pessoas. Relacionamento atraindo pessoas. Nossa estratégia é ficar amigo. Nossa estratégia é cuidar do outro. Nossa estratégia é atrair pessoas. Nosso maior bem são pessoas. E a meta? Será que um cristão, uma igreja pode ter meta? Sim, pode ter meta, sim. Jesus, quando falou com os discípulos, ele disse: ide, fazeis discípulos em todas as nações. Isso é uma meta. É algo que eles deveriam cumprir. Meta é quando você precisa cumprir algo que está estabelecido. E ele falou sobre o local daquele alvo. Então, eles tinham uma meta local também. Várias situações, Jesus fala para os discípulos irem a um determinado local até que percorressem todas as cidades. Ficarem num determinado local até que ele mandasse a promessa do alto. Fazer discípulos de todas as nações. Tudo isso é meta. Toda vez que Jesus dava uma tarefa, ele dava uma meta. E olha que as metas de Jesus não eram metas baixinhas, tá? Eram muito altas. Por exemplo, como 12 homens iriam fazer discípulos em todas as nações? Que meta imensa! Ainda mais naquele tempo que existiam muitas nações distantes e poucos recursos de transporte. Mas Deus tem essa vontade, esse desejo que as pessoas persigam metas, cumpram metas. E nós também temos uma meta. Nós temos uma meta anual. Qual é a nossa meta anual? É multiplicar cada célula da igreja em mais uma célula saudável, pelo menos uma vez por ano. Vou repetir: multiplicar
cada célula da igreja em pelo menos mais uma célula que seja saudável e pelo menos uma vez por ano. Nós temos uma meta anual de multiplicar cada célula da igreja em pelo menos mais uma célula que seja saudável uma vez por ano. É o mínimo a ser alcançado. Se toda célula tiver os 8 hábitos, se toda célula tiver as 4 direções, estiver sempre orando, convidando, cuidando, tendo comunhão, pelo menos 5 pessoas de uma célula poderão ganhar mais 5 em um ano, no mínimo. Ganhar, discipular pessoalmente, batizar e treinar um novo líder em treinamento para assumir a nova célula. E assim ela vai se multiplicar em 2 células de pelo menos 5 pessoas cada célula. E para que essa meta seja atingida, de multiplicar cada célula uma vez por ano, nós temos 5 submetas. São 5 submetas que vão possibilitar que nós possamos atingir a meta anual. Quais são essas 5 submetas? Presença de Deus, novo anfitrião, líder em treinamento, data da multiplicação e número de pessoas. Nós vamos falar sobre cada um. A primeira submeta é manter e tornar a presença de Deus ativa e real na célula. O líder precisa buscar a presença de Deus. O líder precisa trazer a presença de Deus através da adoração, da oração, do jejum, dos estudos bíblicos, dos desafios bíblicos, da mudança de vida. Então, como a gente identifica se Deus está presente naquela célula? Se a pessoa está indo para lá porque ama a Deus e quer ter a presença de Deus. Se houver presença de visitantes não crentes na célula, é Deus que está atraindo aquelas pessoas à célula. Porque a Bíblia diz que ninguém pode ir até Jesus se o Pai não o enviar. Então, se um visitante apareceu na célula, há a presença de Deus ali. Se o visitante não crente voltar à célula, é um sintoma da presença de Deus. Se pessoas aceitarem a Jesus na célula, é um sintoma da presença de Deus. Se existem pessoas estudando a Bíblia e fazendo o discipulado, é um sintoma que há a presença de Deus na célula. Se houve batismos na célula, é um sintoma que a presença de Deus está na célula. E muitos outros sintomas. Se há pedido de perdão, se as pessoas possuem hábitos espirituais, se os conflitos são resolvidos com o princípio da palavra de Deus, se acontece cura, se há conversão, se há libertação, se visitantes elogiarem, se os membros da célula amarem estar ali, se as pessoas fizerem sacrifício por estarem naquele lugar, se o líder está animado, motivado, tudo isso é sintoma da presença de Deus na célula. Então é uma submeta a ser perseguida, porque essas coisas precisam estar acontecendo. Uma célula que não acontece essas coisas, ela não vai conseguir atingir a meta anual, porque é preciso atrair a presença de Deus com muitos e muitos esforços de oração, de estudo bíblico e de dependência de Deus em todos os sentidos. Segunda submeta, providenciar, preparar e confirmar um novo anfitrião para a célula. Toda célula, dentro de um ano, precisa preparar uma pessoa para que possa ser o próximo anfitrião da célula. O dono da casa que vai receber a próxima célula, a ampliação daquela célula. A célula já utiliza uma casa e vai precisar de mais uma casa, de mais um anfitrião. E não é só a casa, o anfitrião é o amor da célula. O anfitrião é o chamego da célula, porque é ele que cuida de tudo, ele que dá o espaço, ele que está ali pagando o preço de receber as pessoas em casa todos os dias. Então é preciso tratar, confirmar e consolidar esse anfitrião com todo cuidado dentro daquele ano, para que ele saiba que ele vai receber uma nova célula em sua casa, assim que a sua célula multiplicar. Número 3, o discipulado, o treinamento e o preparo do líder que vai assumir a nova célula, ou seja, o líder em treinamento. É preciso acompanhar essa pessoa, ver se ela está bem espiritualmente, se ela está desenvolvendo hábitos espirituais. É preciso dar tarefas a ela para que ela auxilie o líder. É preciso deixar o estudo para ele fazer bastante, é preciso dar bastante louvor, a dinâmica, os conselhos, as palavras na célula, os contatos. É preciso que ele esteja preparado para todas as coisas, sabendo que ele vai multiplicar. É preciso que ele faça esse curso todo que vocês estão fazendo até o final. É preciso que ele tenha uma vida de oração, que ele já tenha hábitos e práticas de
aconselhar pessoas, cuidar de pessoas. Ele precisa ser batizado, ele precisa ser dizimista fiel, precisa ser um crente exemplar em todas as coisas. Então, em um ano, para atingir a meta de multiplicação anual, você precisa preparar o seu líder em treinamento. Ele precisa fazer o curso e você precisa treiná-lo com a sua pessoa, com a sua influência. Número 4, você precisa divulgar e preparar a data da multiplicação. A multiplicação precisa ser uma expectativa, então precisa ter uma data. A data precisa ser realista, é uma data de fé, claro, mas precisa ser realista pelo menos na data em que o líder em treinamento vai ter terminado o curso dele. Então tem que ser próximo do final do curso do líder em treinamento. Tem que ser próximo mais ou menos de quando ele termina o curso. Fora isso, nada mais determina a multiplicação da célula a data, a não ser a sua fé e o seu amor. É aquela expectativa que você gira, mas toda célula precisa saber qual data está programada a sua multiplicação, para qual data ela vai acontecer, quando que ela vai acontecer, está perto, como que ela vai acontecer. Prepare essa festa, prepare a data e toda célula sabe que está chegando perto e faltam algumas coisas para estar atingindo aquela meta. E número 5, pessoas, número de pessoas. Toda célula precisa ganhar, batizar, edificar e pastorear no mínimo 10 pessoas para a multiplicação anual. 10 no sentido total, porque uma célula às vezes começa com 4, com 5, com 3, com 6. Então é preciso ganhar as pessoas que faltam para atingir o número 10. Se a célula tem 5 pessoas, ela precisa ganhar mais 5 pelo menos. Pessoas firmes, estáveis, não podem ser contados visitantes instáveis. São pessoas que já estão batizadas ou próximas a se batizar e não se batizaram ainda porque ainda não chegou a data, mas já são pessoas certas para o batismo. É preciso ter pelo menos 10 pessoas para a multiplicação. Então vamos rever por que essas submetas, por que essas 5 submetas. A busca da presença de Deus é uma submeta que precisa existir para que a célula multiplique uma vez por ano, porque a multiplicação vem de Deus. Então é preciso que dentro daquele ano se busque aumentar e cultivar a presença de Deus na célula. O novo anfitrião é preciso ser cultivado, ser preparado, ser organizado para que dentro daquele ano aquela célula tenha uma nova casa para ir. O líder em treinamento precisa ser preparado também dentro de um ano, em curso, em treinamento, em prática, em vivência, para que dentro daquele ano aquela célula possa se multiplicar. A data da multiplicação precisa ser preparada, precisa ser divulgada e mencionada com fé e alegria para que toda aquela célula crie uma expectativa que dentro daquele ano ela será multiplicada. E o no mínimo de 10 pessoas, que é o número de pessoas, também precisa ser trabalhado com bastante afinco, com bastante alegria para que aquela célula atinja aquele número de pessoas para poder realizar a multiplicação. 5 submetas. Para atingir a meta da multiplicação anual, a meta é baseada na nossa estratégia, que tem a ver com relacionamentos. A estratégia de relacionamento é baseada na nossa visão, que é ser uma igreja em célula, que discipula pessoas como referenciais de vida e transformando nossa era, que é baseada na missão que Jesus nos deu de fazer discípulos em todos os lugares. Bom, esse é o nosso trabalho. Essa aula foi um pouquinho maior, mas você está sendo desafiado neste momento a fazer parte dessa visão e dessa missão. Você hoje está sendo explicado sobre a nossa meta, as nossas submetas. Você hoje está sendo explicado como perseguir essa meta em um ano. E você está sendo explicado que tudo isso tem a ver com pessoas, amor e relacionamento. Faça os seus exercícios, mande para mim e até a próxima aula. Deus te abençoe.